maravilhoso, né, que estava ali com a gente na cafeteria, essa harmonização também incrível do Walter. Nós vamos voltar com o seminário do Dr. Derson, tá? Lembrando que não é permitido o consumo de bebida e nem de comida aqui dentro do teatro. Então você que entrou achando que ninguém viu, saiba que tem muito espírito que vê, gente, não tem jeito. A previsão de término do seminário é mais ou menos 5h30 da tarde, tá? Dr. Derson, vou deixar a palavra para o senhor. Boa tarde. Perderam a chance de ir embora, hein? Mas tá todo mundo aí, parece. Vamos lá, segunda parte. Ó, agora a gente vai descer dentro daquela... Tem uma teoria que fala de causação descendente e causação ascendente, né? A gente acredita na causação descendente, ou seja, a nossa alma é que provoca, mas tem um retorno, né? Aquilo que a gente falou, tem que ser bidirecional, senão não tem sentido a gente estar encarnado, vencendo quem está vencendo, se a gente não tem experiência na carne, né? Dentro dessa ideia, a gente vai agora descer um degrau para a gente falar mais dentro dessa parte mais fisiológica mesmo, do lado de cá, para a gente entender algumas coisas que vão estar muito mais próximas do nosso dia a dia do que a primeira parte, tá? A primeira parte vocês ficam assim, né, orbitando, não era nem na órbita da Terra, assim, já estava assim, passando, né, as galáxias e tal. O que esse cara está falando aí? Aí a gente vai falar agora da parte fisiológica. Então, você sabe que o estudo que a medicina faz, a fisiologia é como funciona, tá? A anatomia é a estrutura. Então, eu sempre falo isso para os alunos. É como se a anatomia fosse a geografia e a fisiologia fosse a história. Então, você vai falar sobre a história do Egito. Antes de você falar da história do Egito, você tem que falar o que é o Egito, onde está, como é que é o clima, para depois você contar o que aconteceu lá, para você entender o que aconteceu lá. A anatomia é a estrutura, a fisiologia é a função. Então, quando você vai falar de fisiologia, você tem que falar de função. Na medicina, a gente estabeleceu o estudo por sistemas. O que isso significa? A gente pega as células que se juntam, formam tecidos, que se juntam, formam órgãos, que se juntam, formam sistemas. Então, a gente tem o sistema respiratório, o sistema vascular, o sistema nervoso. Cada sistema tem uma tarefa principal. Então, por exemplo, o sistema respiratório, troca de gases, a respiração. O sistema digestório, a captação dos nutrientes, né? O sistema excretor, a eliminação das excretas e das substâncias tóxicas, e assim por diante. O sistema nervoso, ele não tem uma função, ele tem três. É bem metido mesmo. Então, é uma célula tão desenvolvida, tão especializada, que ela abriu mão de algumas funções que todas as outras células têm. Então, é uma célula muito tecnológica. E eu digo que é a célula mais próxima do perispírito que a gente tem, é o neurônio. Tá? Então, quais são as três funções do sistema nervoso? A primeira é a sensitiva, que ela faz o quê? Coleta informações. Então, quando você está em um ambiente, tudo que está acontecendo ao seu redor fornece informações. O nosso sistema nervoso, ele aprendeu a perceber mudanças nos estados do meio. Então é mais ou menos o seguinte, ele não percebe de maneira absoluta. Então, se você entrou aqui na sala e o ar-condicionado está funcionando e aqui está mais frio que o saguão, quando você entrou você percebeu que estava mais frio. Mas se eu te perguntar quantos graus está, você pode até chutar, mas você não sabe quantos graus está. Então, eu tenho uma experiência para fazer com os alunos na medicina, vocês podem fazer em casa. Quando você chegar em casa, você pega 3 bacias. Uma você coloca a água com gelo, outra você coloca água morna e no meio você põe a água a temperatura ambiente. Coloca a sua mão direita na água com gelo, a sua mão esquerda na água morna e fica 1 minuto. Quando terminar, você tira as suas 2 mãos e coloca ao mesmo tempo na água com a temperatura ambiente. Vocês sabem o que vai acontecer? Se eu perguntar para você, a água está quente ou está fria? Você vai começar a rir.
Porque a mão que estava no gelo vai achar água quente. E a mão que estava no quente vai achar água fria. Você vai ter a sua mão direita dizendo uma coisa, a sua mão esquerda dizendo outra, e você é incapaz de dizer se a água está fria ou está quente. Ela está fria para a mão direita, está quente para a mão direita e fria para a mão esquerda. Isso mostra claramente que a nossa senso-percepção ela é de proporção, ela não é de números absolutos. Tá? Beleza isso, né? Tem um outro teste que é fácil, esse você deve ter passado. Você vai tomar café. Você gosta de café com açúcar ou sem açúcar? Eu gosto com açúcar. Para mim, café sem açúcar é coisa de masoquista. Né? Me falaram que era saudável, eu comecei, não, você acostuma a coisa ruim. Não tem que tomar, né? Bom, aí, o que acontece? Quanto de açúcar você põe? Eu vou te explicar quanto você põe. Você põe uma quantidade que te lembre quanto sua mãe punha café de açúcar no café para você. A sua primeira experiência sensorial, quando é uma experiência positiva, aquilo fica guardado, registrado emocionalmente. Você já parou para pensar que a comida da sua mãe é muito melhor que a das outras mães? Que toda mãe cozinha pra caramba, e é uma baita mentira. Não é que toda mãe cozinha bem, é que a sua mãe cozinhava e o que ela te dava era recheado com o cuidado, com o carinho, com a atenção. Aquilo ficou um registro positivo. Você guardou aquilo, na hora que veio as ondinhas do seu córtex lá, você falou, isso é bom. É por isso que você tem um que gosta do quiabo e outro detesta. Então, qual foi o seu primeiro contato com aquele estímulo? Se foi positivo, então, recentemente, a minha mãe me falou que ela detestava cozinhar. Nossa, eu sempre achei que você gostava. E quando ela vem aqui para minha casa, eu fico fazendo ela cozinhar, porque eu gosto de gostar da comida dela. E eu achava que ela estava fazendo um favor, não, ela não gosta, né? Então, assim, o registro emocional é muito forte. Então, você aprendeu e você guardou na sua memória sensorial, você guardou que aquela quantidade de açúcar é legal para o café. Aí, quando você vai pôr açúcar no seu café, você põe um tanto que é para ficar parecido com aquele registro sensorial que você tem. Aí você tomou o café, tá bom de açúcar? Tá legal. Para mim tem que ser um saquinho e meio desse aí. Um saquinho só fica faltando um pouco, 2 sobra. Tem que ser 1,5. E aí, você tomou o café, tá legal? Tá legal. Aí alguém te dá um brigadeiro. Você morde o brigadeiro, que delícia. Aí você vai tomar o café. Ficou sem açúcar. Ah, e quem tirou o açúcar do café? Foi o brigadeiro? Não. É que a sua língua está dizendo assim, ó, tem menos açúcar no café do que tinha no brigadeiro. Você fala, mas eu sei, língua. Ela fala, mas a sensação é que não tem açúcar. Mas a quantidade de açúcar do café não mudou. O que mudou é a sua percepção. É isso que eu estava falando da questão da percepção analógica. Tá? Tudo relativo. Tem o trote da piscina. Está um calor danado. Você chega, está todo mundo dentro da piscina. Entra aí, a água está uma delícia. Quando você entra, qual é o comentário? Não, mentirosa, a água está gelada. Claro, você estava no sol, corpo quente. Na hora que você entrar, a água vai estar mais fria. Você vai achar que a água está gelada. Se você ficar lá, você vai acostumar. Aí você vai achar que a água está gostosa também. Então a gente só percebe mudanças das condições do meio. Então, se o meio está sempre constante, você não percebe nada. E esse aprendizado sensorial, essa memória sensorial, tem a ver com as suas experiências pretéritas. Então, por exemplo, se fizer um inverno com 10 graus na Bahia, ninguém sobrevive, os baianos vão morrer todos. Não é? Lá em Porto Alegre não vai acontecer nada, eles vão sair de camiseta na rua. Não é? Assim, então eles não sentem frio. A temperatura é a mesma para os dois, 10 graus é 10 graus, para o baiano, para o gaúcho, para o sul-mato-grossense, é o mesmo. Só que a sua percepção de que é quente ou frio depende da sua memória sensorial, igual ao açúcar do café. Beleza? Então, essa senso-percepção, ela serve para quê? Quando houver uma mudança no meio, você se cuidar para que aquilo não te prejudique. Então, por exemplo, caiu a temperatura, você está dormindo, o teu cérebro te acorda. Desliga o ar aí. Aí você desliga, a mulher te cutuca. Por que você desligou o ar?
Foi o meu cérebro que mandou que eu estava com frio. Entendeu? Então é assim, a temperatura, falta de alimento, tudo isso acorda você, é o teu cérebro reptiliano que faz isso, para falar assim, cuidado, vai se abrigar, tá frio, vai colocar um casaco, né? Não é sua mãe que manda pôr o casaquinho, o frio manda também. Então tudo isso tem a ver com a mudança do meio. Então se eu percebo a mudança, eu tomo uma providência para resolver aquilo. Então, o sensorial é muito importante, coleta de informações do meio. Só que essa informação que é coletada, ela vai ser processada, que é a função integrativa. É a interpretação e a emissão de resposta. Aí é aquilo que eu estava falando. Se você é gaúcho, 10 graus, não tem problema. Se você é lá da Paraíba, 10 graus, você vai pegar o seu casaco antes de sair de casa. Porque a média é diferente. Bom, se você for da Paraíba, tinha uma pessoa. Se você for de Campina Grande, é mais frio lá. O pessoal lá não precisa pôr casaco com 10 graus. Certo? Então é assim, a média de temperatura do ambiente determina o seu comportamento por causa do seu grau de adaptação. Então é interpretação e emissão de resposta. Tá? A partir do momento que eu percebi a mudança do meio, eu vou dizer se aquela mudança é benéfica ou maléfica. Se eu vou precisar tomar uma providência ou não. Legal? Quando é bate de lápis, por exemplo, a providência compra outro pote. Como eu adoro aquele sorvete. Então, assim, também, a questão do positivo também, não é só o negativo. Não é só a sobrevivência, mas também o prazer, né? E a motora, que é a resposta emitida. A resposta emitida, ela pode até ser paralisia. Paralisação, por exemplo, se você tomou um susto muito grande, você ficou paralisado, é uma resposta motora. Tá? A gente usa a palavra motora que é de movimento, mas pode ser sem movimento. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, você está ouvindo o que eu estou falando, você está codificando o que eu estou falando, está comparando com a sua memória, com coisas que você já sabia, coisas que você não sabia, está complementando, não está? Quer dizer, você está emitindo um monte de respostas do tempo que eu estou falando as coisas para vocês. Tá? E aí, qual é a resposta motora que você vai tomar? Pode ser nenhuma. Pode ser descarga de algum tipo de hormônio, pode ser, isso está muito chato, eu vou dar uma dormida, pode ser, sei lá, vou embora, hoje é sábado, está morto, é dia dos mortos, então eu não sei, vou fazer alguma coisa. Sei lá, você vai tomar uma decisão, e você vai lá e faz. Tá? Então, essas três funções, a sensitiva, integrativa e motora, são do sistema nervoso, que faz a intermediação entre o teu corpo e o meio ambiente. E agora, a gente já sabia como espírita, mas agora a própria medicina está percebendo também, entre você, o teu corpo e o mundo espiritual. Então, existe uma influência, uma interação que entra nem sempre pelo nível consciente, mas que é percebido. E todo mundo aqui já passou por isso, não precisa ser médio, quer dizer, todo mundo é médio, mas não precisa ter uma mediunidade ostensiva. Você entra num lugar e fala, nossa, aqui está ruim. Você entra num lugar e fala, nossa, aqui está uma delícia. Né? Eu estava aqui sentado, o pessoal estava cantando, eu estava pensando nisso. Se a palestra for ruim, a culpa é só minha, porque eu fiquei tão à vontade e eu senti uma vibração tão positiva, eu falei, não tem como dar errado, porque mesmo que eu fale um monte de bobagem, vocês estão assistidos aí, os espíritos estão apagando que eu estou falando de errado, e aí colocam uns negócios legais, e você lembra de uma coisa legal, de uma bobagem que eu falar, e no final dá certo. Né? Eu já fiz esse teste. Quando eu fiz a pós-graduação, a gente tinha que dar aula. E quando a gente estava dando aula, eles filmavam a gente, depois a gente assistia a nossa própria aula e dava uma nota. Então eu aperfeiçoei bastante a minha técnica de aula com essa técnica, e durante algum tempo eu me assistia depois, assistia as palestras que eu dava. Enjoado, né? Inchado. Aí eu parei, mas era engraçado, porque às vezes eu fazia uma palestra, que eu saía da palestra feliz, falando assim, nossa, hoje foi bom, porque todo mundo reagia positivamente e tal. Aí eu ia assistir aquela palestra e falei, nossa, como foi ruim a minha aula,
a aula foi ruim, eu errei um monte de coisa, porque às vezes você vai falar para cima, você fala para baixo e nem percebe, né? Você vai errando algumas coisinhas, assim. Esse é o problema de falar, né? Escrever é mais preciso, né? Do que falar. Mas aí, o que acontece é que nessa hora, você percebe que no ambiente onde você estava, tinha uma assistência que fez a palestra ficar legal. Eu fiz uma palestra uma vez no Congresso Brasileiro, foi Nossa Vida no Além. Eu falei sobre o nosso lar. E eu fiz uma palestra em homenagem ao Chico. Foi o último Congresso Brasileiro que foi em Brasília. Não foi dividido, que nem agora, né? É dividido por região. E eu estava tão motivado a fazer uma palestra bem legal em homenagem ao Chico. Eu estava na mesa com a doutora Marlene e tal. Eu achei minha palestra uma porcaria. Eu saí bem chateado, assim, falei, nossa, eu tinha tanto lugar para fazer palestra ruim, eu fui fazer justo no Brasileiro, né? Depois, quando eu fui assistir, tecnicamente foi muito boa a palestra. Eu tinha um ritmo, eu falei tudo certinho, tudo que eu tinha programado. Mas aí que eu percebi que, como eu fiquei tão preocupado e eu me programei muito, quem fez a palestra fui eu. Aí fica ruim. Eu tenho que deixar espaço para eles fazerem a palestra, aí fica calmo. Então, assim, é aquele telefone que interfere demais, né? Tem que ser, o fluxo tem que ser mais aberto. Por você ver, essa palestra, esse seminário que eu estou mostrando para vocês, eu apresentei em Viena, na Áustria, semana retrasada. E era com tradução consecutiva. Então, eu falava em português, traduziu para o alemão. Falava em português. Então, eu peguei o seminário e cortei pela metade. E eu trouxe o seminário pela metade. E enchi a orelha de vocês até... Quantas horas eu falei na parte? 2 horas e tanto. Então, porque aí não sou eu deixei espaço, eles vão me intuindo e eu vou mandando ver. Fica melhor, fica mais legal. Por quê? Porque a interpretação não é minha, né? A execução sim, mas a interpretação não. Então, você deixa o espaço para a intuição, que também vem pelo sistema nervoso central. Então, se você quer fazer uma boa palestra sobre fisiologia, obviamente você tem que estudar fisiologia. Uma vez eu conversando com o Divaldo, ele falou que no começo, quando ele começou a fazer as palestras, os espíritos mostravam um teleprompter para ele, e ele ia lendo. Aí quando vinha alguma palavra científica, ele lia errado, e os espíritos xingavam ele. Falei assim, nem ler você sabe? Aí diz que eles falaram para ele, olha, você tem que estudar. E ele foi estudar para se apoderar dos conceitos básicos e do vocabulário para ele poder fazer a palestra. Então é assim, se você é um instrumento, você tem que se afinar para que a tarefa saia. Então, é óbvio que o seu sistema nervoso central está ativado. Aliás, na mediunidade, ele está mais ativo do que quando você não está no transe mediúnico. O cérebro do médium, quando está em transe mediúnico, ele gasta mais glicose, ele está mais ativado, né, do que quando ele não está. Isso já é provado com os trabalhos que o Júlio Preto Pérez fez, o Alexander Moreira fizeram, com neuroimagem funcional. Tá bom? Muito bem. O que nos interessa mais, quando a gente está no espiritismo, é a função sensorial. Por quê? Porque a mediunidade, ela é eminentemente sensorial. Então, eu percebo alguma coisa que vem do meio. Tá? Então, a gente vai, apesar que nós vamos ver que, apesar de sensorial, a mediunidade ser essencialmente sensorial, existe atividade integrativa e existe atividade motora. Se você vai psicografar, você está tendo atividade motora. Mesmo que seja você escrevendo, que eu falo que a psicografia é por ditado. Né? Porque o médium, ele pode estar, médium inconsciente, com psicografia mecânica, que ele apagou e quem está escrevendo é o espírito, quando ele acorda é que ele vai ler o que ele escreveu, essa é eminentemente motora. Tem aquela que ele ouve a voz dentro da cabeça, e ele escreve, e tem aquele que ouve a voz como se a voz estivesse fora, e ele escreve. É como se fosse um ditado, né? O espírito fala e ele escreve. Tá? É tudo psicografia. Só que, neurologicamente, é completamente diferente uma coisa da outra. Tá bom? Então, no encarnado desperto,
Por que eu estou falando isso? Porque se você está dormindo, encarnado dormindo, muda tudo. Porque o teu avatar está desligado. E você sai, e aí você sai com a senso-percepção do perispírito. E a senso-percepção do perispírito não depende de órgãos e receptores. Tá? Isso eu posso dizer para vocês porque eu entrevistei, quando eu fiz estudo de experiência de quase morte, eu conversei com uns 4 ou 5 experientes. E eles me falavam uma coisa muito interessante, que eles ouvem 360 graus, eles veem 360 graus. Uma das experiências, ela sofreu um acidente de carro, o carro dela caiu na ribanceira. E ela se via flutuando do lado do carro. E ela viu o corpo dela dentro do carro. E os carros iam parando lá em cima, que viram ela cair, gente descendo, e ela ouvia a voz das pessoas lá. E ela disse que ouvia muita gente falando ao mesmo tempo, ela ouvia e conseguia discernir o que cada um estava falando. É mesmo que você estivesse numa festa, todo mundo falando, você entendendo que todo mundo está falando ao mesmo tempo. Não sei se deve ser uma experiência muito boa, mas é assim. E ela conseguia olhar para o corpo dela no carro e conseguia olhar para as pessoas na estrada ao mesmo tempo. Quer dizer, ela não vê pelo órgão. Quando você está encarnado, você só enxerga pelo olho. Você só sente o cheiro pelo nariz, só ouve pelo ouvido. Tanto que se você tiver um problema nesses receptores, você não consegue mais enxergar, não consegue mais ouvir e assim por diante. Tá? Então é como se o seu perispírito fosse o teu corpo, e quando você encarna, você usa uma roupa que nem roupa de mergulhador. Então você só vai enxergar pelo vidro da máscara, você só consegue sentir através da roupa de borracha, você não tem um tato direto e assim por diante. Isso restringe a tua senso-percepção. Tá? Quando você está desencarnado, você amplia a tua senso-percepção, então é diferente. Mas se você estiver encarnado e se você estiver acordado, toda a tua senso-percepção vai estar canalizada por esses receptores. E o que são os receptores? São células nervosas adaptadas para perceber um tipo específico de estímulo. O estímulo é aquela mudança do meio que a gente falou. Tá? Qualquer mudança do meio é um estímulo. Se não tiver mudança, não tem estímulo. Mas qual mudança? Depende. Pode ser a temperatura, pode ser a quantidade de açúcar, pode ser o tato, pode ser um monte de coisa. Tá? Qualquer mudança. Então, para cada estímulo, para cada tipo de estímulo, eu tenho um tipo de receptor. Tá? Eu vou perceber separadamente, porque um é luz, o outro é som, o outro é química. A química vai dar o gosto, o cheiro, e assim por diante. Tá bom? Então, a gente vai ter lá os 5 sentidos clássicos. A gente aprendeu na escola que era visão, audição, gustação, olfação e tato, né? O tato é o resumo do resumo, do resumo, do resumo. O tato é uma das percepções somestésicas. Uma das. Só no tato eu tenho 3 ou 4 tipos de tato. Então, tem o tato, aqui entra o tato, entra a dor, entra a temperatura, entra o estímulo sexual, entra um monte de coisa. Que a gente chama de sensações somestésicas. Soma, corpo, esteses, sentir. Sensação somestésica é o que eu sinto no corpo. Então entra a dor, o tato, o frio e tudo isso. E tem as sensações proprioceptivas, que é as sensações que são de dentro do seu corpo. Que é comer demais, estômago cheio, que é, por exemplo, você acorda de manhã, está com o olho fechado, você consegue dizer se o seu braço está dobrado, se está esticado, se a sua perna está para cá ou para lá. Não sei que você dormiu em cima, ela dormiu, aí você não sente. Mas se você estiver sentindo ela, você vai saber por quê. Porque eu tenho receptor dentro do músculo para saber se o músculo está contraído ou relaxado. Eu tenho receptor no tendão para saber se o tendão está tensionado ou não. E tenho receptor na articulação para saber se ela está dobrada ou esticada. Então, essas são a propriocepção. Tudo isso está incluído no pacote que a gente chamava de tato. Tá? Além desses 5, que são os básicos, a gente já sabe que existe um 6º sentido. Que antigamente era uma coisa assim, 6º sentido, premonição, 6º sentido, tá, tudo isso é mesmo. Mas hoje a gente sabe que a glândula pineal, ela é capaz de
de perceber campos eletromagnéticos. E isso já é um sentido que não está incluído em nenhuma dessas 5. Tá? Perceber campos eletromagnéticos é uma senso-percepção diferente. Então já tem esse sexto sentido incluído aí. E que a medicina ainda não admite, mas que a gente sabe que tem, é a mediunidade, que também vem pela pineal e também é um sentido à parte. Muito provavelmente, o mecanismo de percepção de campos eletromagnéticos é o mesmo mecanismo que vai fazer você perceber campos sutis, que são os que vêm do mundo espiritual. Então, provavelmente, existe algum mecanismo de adaptação do que vem do plano espiritual para o plano físico, e quem vai fazer essa transdução é a glândula pineal. Mas ela é só uma antena para perceber informação. Quem vai fazer é sensorial. Quem vai fazer a interpretação, quem vai fazer a discriminação e quem vai emitir a resposta é o resto do sistema nervoso. Ok? Tudo bem? Então, vamos. São 5 sentidos básicos. Os receptores, é como eu estava falando, eles são especializados em captar um tipo específico de estímulo. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar dos cones e dos bastonetes? Os cones e os bastonetes são receptores que tem na retina. Tá? Então, o cone, a gente tem 3 tipos de cone, que é igual ao RBG, para dar cor. Né? Tem cone que percebe verde, o outro percebe o vermelho. No bastonete é só tons de cinza, claro e escuro. Tá? Então, você sabia que o seu cachorro só vê preto e branco? Vocês sabiam disso? Você pergunta para ele. É que assim, não precisa perguntar para o cachorro, a retina dele só tem bastonete. Então, eles veem o quê? Preto, branco e tons de cinza, que depende da intensidade da luz. Tá? O Nick, meu cachorrinho, não está vendo nada, né? Está com catarata. Está ceguinho de tudo. Vive trombando com as cadeiras agora, tadinho. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho uma célula especializada lá. O cone, o bastonete, ele tem lá uma substância química que é fotossensível. Quando bate luz, aquela substância reage com a luz. E ela muda a sua química. Essa mudança química produz uma alteração elétrica, que produz lá um choquezinho, que vai passar pelo nervo óptico, vai lá para o meio do seu cérebro, uma região chamada tálamo. O tálamo pega aquilo ali e manda para aqui, para a sua região cortical, na sua nuca, no seu córtex occipital, para virar imagem. Entendeu? Então, onde começou tudo? Começou na luz, mudando alterando a substância química que tem lá. Os cones também têm substâncias químicas fotossensíveis, né? São diferentes, que elas percebem padrões vibracionais diferentes. A vibração, porque cor é vibração, né? É uma frequência de onda. E essas substâncias químicas percebem as vibrações específicas. E aqui estão alguns dos receptores para as sensações que a gente já falou. Então, essas 3 aqui de baixo, aqui é o órgão terminal de Ruffini, que está na tua articulação, esse é o tendinoso de Golgi, que está no tendão, e esse é o fuso muscular que está no meio do músculo. Esses 3 são proprioceptivos, que vai te dar a percepção de posição do teu corpo. Você não precisa olhar para o teu corpo, você vê a posição que ele está. E esse de cima, Patini, Meissner, Krause, o tátil do pelo, as terminações nervosas livres que dão a dor, todos eles estão na periferia do seu corpo. E eles vão te passar estímulos específicos. Tá? Então, se eu se eu fizer um tato leve sobre determinada área do corpo que tem só a ponta expandida, eu vou sentir o tato de uma coisa lisa. Se eu estiver passando em cima do Krause, eu vou ter estímulo sexual. E é o mesmo estímulo, né? Mas ele vai ser percebido de uma maneira diferente, porque o receptor é diferente. Tá? E ele produz uma resposta específica para aquele tipo específico de estímulo. Tá bom? Então, todos os estímulos são transformados em ondas elétricas,
que é o que a gente chama de potencial de ação. Esse potencial de ação é assim: uma vez que teve o estímulo, os nossos neurônios têm mais cargas negativas dentro do que fora. Quando eu tenho o estímulo, essas cargas negativas saem. E na verdade, não é as negativas que saem, as positivas que estão fora que entram, que é o sódio. E aí dentro, que era negativo, fica positivo. Só que aí a célula tem uma bomba que joga de novo o sódio para fora. Aí ela volta a ficar negativa. Então o que acontece? Um abalo. Ela tá, normalmente a nossa célula é negativa, é menos 80, menos 90 microvolts. Aí, estímulo, ela fica mais 40, depois ela volta para o menos 80. Esse abalo é que faz a informação digital, binária. Estava negativo, ficou positiva, voltou a ficar negativo. Então é 0, 1, 0. Não é? E isso vai acontecer, às vezes, milhares de vezes por minuto, várias vezes por segundo. Vai depender da intensidade do estímulo. Então, o teu receptor percebe o estímulo e a intensidade. Como ele é específico, ele só vai ser estimulado se for aquele estímulo específico. Se for luz na retina. Se eu colocar luz no ouvido, eu vejo alguma coisa? Não. Se eu jogar som na minha retina, muda alguma coisa? Não. Por quê? Porque não tem receptor para isso lá. Tá? Mas uma vez que houve o estímulo, se esse estímulo é muito intenso, ele produz um monte de potenciais de ação ou poucos potenciais de ação. Foi feito um trabalho muito interessante. Você coloca a mão do indivíduo numa placa a 40 graus centígrados. 40 graus centígrados provoca dor, mas é uma dor de baixa intensidade, entre aspas. E eles mediram a frequência de potenciais de ação medida no nervo dos pacientes. Por quê? Porque tem gente que põe a mão na placa de 40 graus e fala assim, tá quente? Fala, tá. Tá doendo? Não. Tá desconfortável, mas tá tudo bem. E tem um outro que põe a mão e fala, ai meu Deus, sucesso louco. Não vou ficar com a minha mão aí, tá muito quente. Não é assim? Aí você fala, esse sente mais dor do que aquele. A percepção, a captação do estímulo é exatamente a mesma. O cara que ficou com a mão numa boa e o outro que sentiu muita dor, você medir no nervo dele, ele tem a mesma frequência de potencial de ação. Ela vai diminuir, se você diminuir a temperatura, ela vai aumentar se aumentar a temperatura. Então onde é que você sente a dor? Na tua cabeça. Se você vem de uma cultura de japoneses, eles têm vergonha de demonstrar dor. Então é assim, tá doendo? Sim. Dói muito? Sim. Em compensação no latino, você encosta e quando você passa na maternidade, é bem típico assim, gente, parece que entrou a ambulância dentro da sala de parto, é latino, é brasileiro, Porque assim, a minha avó quase morreu quando minha mãe nasceu, a minha mãe quase morreu quando eu nasci, agora eu vou quase morrer quando meu filho nascer. É uma questão de tradição cultural, não é? Isso tem a ver com aquele aprendizado sensorial que a gente falou lá do café, da comida, também está relacionado com a dor. Também tem a mesma relação, tá? Mas, o que aconteceu a partir do estímulo doloroso? Uma frequência de potenciais de ação, que é a mesma. A mesma. Se eu espetar você com uma agulha, espetar o teu vizinho com uma agulha, espetar o outro vizinho com uma agulha, se a pressão que eu fizer for a mesma, a quantidade de potenciais de ação gerado vai ser exatamente a mesma. E aquilo é dor? Era dor, porque houve uma lesão tecidual, mas depois virou potencial de ação. Positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Deu para entender isso? Aonde está acontecendo? Em qualquer lugar. Se for no olho, termina com potencial de ação. Se for no som, no ouvido, termina com potencial de ação. Se for na língua, com o gosto, termina com potencial de ação. Se for a dor no dedão do pé, termina com potencial de ação. E qual a diferença do potencial de ação do olho, do nariz, Nenhuma. Nenhuma. Zero. Guardem essa informação aí. Aí, como tudo isso vai para o teu cérebro, então vem lá nos receptores, vai cair no nervo, o nervo vai para a medula. A medula espinal, ela vai receber aquela informação, ela já faz alguns circuitinhos ali que vai fazer algum tipo de informação. Por exemplo,
Se você estiver andando e pisar no prego, você tira o pé do prego antes de perceber que você pisou no prego. Vocês já passaram pela experiência? Quando você fala o PQP, você pisou no prego, você não fala PQP, fala. Já passou um tempão que você pisou no prego. Né? Que é que você é a emissão da resposta motora. Por quê? Você já tirou o pé do prego quando aquilo entrou na medula. É o chamado arco reflexo. Então ele já providenciou, porque isso você aprendeu antes de ter encéfalo. Sua medula já fazia essa tarefa lá. Aí depois sobe a informação. Você já tirou o pé, mas sobe a informação. E ela vai subir e ela vai parar num lugar chamado tálamo. Todos os nossos sentidos vão para o tálamo. O tálamo é uma área central do cérebro que a gente chama de que está no diencéfalo, essa área aqui, essa parte central aqui. O tálamo, ele tem os núcleos talâmicos, que estão pintados de cores diferentes. Então é mais ou menos o seguinte, é como se cada núcleo fosse uma tomadinha. E eu vou conectar na tomada o fiozinho que vem num lugar específico. Então, por exemplo, tem aqui o núcleo talâmico que vem do nervo óptico. Então, vem do nervo óptico, eu conecto num lugar no tálamo. Se veio do ouvido, é o nervo acústico, eu conecto em outro lugar. E assim por diante. Por conta dessa discriminação espacial, o tálamo ele consegue fazer uma separação. Esses potenciais de ação é para eu interpretar como imagem, esses aqui não, esses eu vou interpretar como som. Esses aqui é tato. Deu para entender isso? Teoricamente, essa é uma viagem bem doida que eu vou falar agora, isso não é possível. Mas se eu pegasse o meu fiozinho que está vindo do ouvido e colocasse no olho, e do olho colocasse no ouvido, eu ia ouvir pelo olho e enxergar pelo ouvido. Eu imagino que ia ser o seguinte, se eu fizesse um barulho, eu ia ver um clarão. E se tivesse um clarão, eu ia ouvir um barulho. Né? Por quê? Porque o receptor continuava igual. Mas na hora que entrar no tálamo, se eu cruzasse os fios, ele ia mandar para uma área diferente do cérebro, o cérebro ia perceber outra coisa, ia interpretar diferente. Vocês estão percebendo que, na verdade, o que a gente percebe é tudo coisa da nossa cabeça? Vocês já perceberam isso? Já deu para entender isso? Você não vê. Você está criando uma imagem na sua cabeça. Né? Vocês estão me vendo, não estão? A gente vê luz, não é? Mas eu não emito luz. Estou longe disso. Não é? Mas por que vocês estão me vendo? Porque tem luz batendo, refletindo e pegando na retina de vocês. Aí vocês vão criar vão gerar potenciais de ação que vão pelo seu nervo acústico até o tálamo. E o tálamo vai mandar para o córtex occipital que vai construir a imagem. Então, o que você está vendo é uma criação sua a partir de um estímulo, que na verdade virou um monte de potenciais de ação. E que são exatamente iguais. Tanto faz se foi do som, da imagem, é a mesma coisa. Então, eu estou criando a informação a partir do estímulo. Por que todo mundo tem mais ou menos a mesma sensação? Porque a gente foi treinado para isso. Igual o açúcar do café. A gente foi treinado. Então, por exemplo, sei lá, que cor que é essa flor aqui? Rosa. Se você perguntar para o homem, ele vai falar vermelho. Porque a paleta de cores do homem é bem mais simples que a das mulheres. Né? As mulheres têm mais cor que o homem. Né? Uma vez a minha mulher falou assim, eu quero comprar uma poltrona Fendi. Eu falei, o que é isso? Você não sabe o que é cor Fendi? Eu falei, não. É um marrom lá, sei lá, esquisito. Não existe isso no meu universo, não existe cor Fendi. Para mim é marrom. Né? Tem marrom claro e escuro. É a cor que eu vejo mais variação. Tem marrom claro e marrom escuro. Então, esse rosa, todo mundo chama de rosa porque você aprendeu isso na escola. O seu olho vê a faixa de vibração de onda que reflete. Então a luz é jogada aqui, a luz branca, ela absorve todas as frequências menos a vermelha. E ela emite a vermelha de volta que o seu olho capta. Aí tem o bastonete lá que vai perceber e transmite isso. E você vai saber que aquela frequência de onda está vindo do seu olho. Mas o rosa que você está vendo é uma criação da sua cabeça. Todo mundo chama de rosa porque você identifica a frequência, mas o rosa que eu vejo provavelmente não tem nada a ver com o rosa que cada um de vocês vê. Deu para entender isso?
Então as cores, elas são identificadas pela frequência. Mas é por isso que tem gente que adora amarelo, tem gente que odeia. Porque a sensação que isso provoca na sua cabeça é completamente diferente. E ela está ligada às informações desta vida e eu acredito até que de vidas passadas. Sensações, experiências agradáveis ou desagradáveis que você teve de frente com aquele estímulo específico. Tá? Então, você não está vendo a rosa. Você não está me vendo. Você está criando a imagem. Tá? Então, é tudo coisa da sua cabeça. Tudo que está acontecendo aqui. Depois, quando a gente fala que o mundo físico é um mundo de ilusão, é literalmente uma ilusão. Literalmente. Quando Jesus fala para você fechar os olhos e olhar para o reino de Deus que está dentro de nós, ele está sendo literal. Porque esse mundo que você está vendo é uma baita de uma ilusão. E o engraçado é que agora as pessoas estão vivendo o mundo virtual dentro do celular. Ela está vendo o mundo virtual do mundo virtual. Gente, você está se distanciando cada vez mais da realidade. E isso vai prejudicar severamente a sua capacidade de decidir. Porque se já é difícil você decidir com as informações que os teus sentidos te dão, mais difícil ainda se for através de um aparelho. Que já o teu avatar já é um aparelho, o teu corpo físico já é uma interferência. Você vai pôr outra interferência na frente. A chance de você enxergar a realidade vai diminuindo potencialmente. Potencialmente. Tá? Essa é para pensar. Mas aí depois, o diencéfalo, ele conseguiu fazer essa discriminação, por quê? Porque ele sabe de onde está vindo. Imagina que esse auditório tem várias portas. Uma porta vem da cozinha, uma porta vem do corredor, outra porta vem do saguão, outra porta... Então, quando entra alguém da porta da cozinha, eu sei que está vindo da cozinha. E eu oriento, ó, você que está vindo da cozinha, você vai para cá. Então o cara ele sabe, você está vindo de onde? Eu sou nervo acústico. Ah, então é som, viu? Você tem que ir para o temporal. Vai para lá. Se estiver vindo do óptico, de onde você está vindo? Do nervo óptico. Ah, você é imagem, tá? Você vai lá para o seguinte. Então o tálamo faz essa separação por distribuição espacial. Tá? E isso, por isso que chama discriminação inicial. A discriminação refinada vai ser no córtex, que é o telencéfalo, tá? Ele é todo enrugadinho assim, por quê? Porque a gente chama girencefalia. A gente quer aumentar a quantidade de neurônios para aumentar a nossa capacidade de processamento. Então, como a gente não tem muito espaço dentro da cabeça, você faz assim para caber mais. É igual você quer vender pinga, e você tem um barzinho pequeno, você coloca um balcão reto, você consegue atender 5 clientes para tomar pinga por vez. Se você fizer assim, ó, aí você bota os linguinhos aqui, você tem um monte de pinguço. Né? Você consegue vender 15, 20 ao mesmo tempo, vai vender mais pinga. Tá? A natureza conhece bem isso daí. Se você vê a mucosa do intestino delgado, ela é toda vilosa, são viozinhos assim, é lindo de morrer de ver, né? Na endoscopia eu não canso de olhar. Ela vai e volta, parece um veludo. Isso é por quê? Para aumentar a área de absorção. Entendeu? Então, isso é girencefalia. Isso é uma conquista, tá? A lisencefalia tem animais mais baixos na evolução filogenética. O telencéfalo deles é liso. É lisencefálico, não tem ainda as saliências e as reentrâncias, tá? Além do volume, né? A gente começou, o primeiro hominídeo tinha um crânio com capacidade de 500 ml, meio litro. Hoje a gente está com 1,5 litro, tá? De cérebro. Tá bom? Por isso que eu falo que criança com cabeça grande e mulher com pelve pequena não era para ter sobrevivido, né, pela lei de Darwin. Mas tem o tal da cesariana. Então, as mulheres com pelve pequena não estão morrendo no parto e as crianças com cabeça grande estão nascendo. E o que está acontecendo? O crânio do ser humano continua crescendo. Por isso que eu falo que, os obstetras que me perdoem, né, a Adriana está aí, que no futuro o parto normal é cesárea. Porque a cabeça da gurizada não vai passar mais na pelve. Né? Tem a distócia. Então a gente continua crescendo a cabeça, por quê? Porque a gente driblou a lei de Darwin com a cesariana, né? Porque era para restringir. Mas isso está trazendo uma evolução.
um processo evolutivo, que é o quê? A nossa cabeça está crescendo porque nós estamos aumentando o número de neurônios, a área cortical, e isso aumenta a nossa capacidade de processamento. Porque a discriminação refinada vai ser aqui no telencéfalo. Para cada receptor, eu tenho um tipo de estímulo, cada estímulo se transforma num potencial de ação que vai ser igual. Quando chegar no tálamo, o tálamo discrimina, joga para o córtex. Aqui no córtex, ele discrimina, localiza e interpreta. Então, por exemplo, se eu tiver uma coceira no meu pé direito, isso vai estimular a terminação nervosa livre no meu pé direito, que gera um potencial de ação. Ele vem pelo nervo, sobe pela perna, entra na medula. Quando entrou na medula, vai me dar vontade de coçar. Aí eu já vou começar a coçar. Mas aí ele continua, sobe, vai para o tálamo manda para o giro pós-central, que é onde tem a sensopercepção. Lá no giro pós-central, tem um desenho do teu corpo, chama homúnculo de Penfield. Nesse homúnculo é o homenzinho pequeno. O Penfield é o cara que descobriu isso. Então, tem lá uma área específica que, se ela for estimulada, você sabe que é a sola do pé direito. Né? Aí você vai lá e encosta a sola do pé direito. Por isso que quando você amputa a perna do cara, ele tem a dor no membro fantasma. Porque para o cérebro dele a perna está lá. Sabe como é que você coça? Olha que droga. Teu cérebro tem que aprender que não que não tem mais, ele aprende, ele vai aprender. E aí aquela área vai ser substituída, você reseta e ela vai ter uma outra destinação. Isso chama neuroplasticidade. A gente está estudando muito neuroplasticidade, quanto mais a gente aprender sobre isso, menos sequelas a gente vai ter para os processos de destruição neuronal. Por enquanto, a dificuldade é muito grande de fazer esse reset. Porque uma vez que o seu cérebro aprendeu de um jeito, ele tem muita dificuldade de desaprender, de desaparecer aquele circuito neuronal para gerar um outro. Mas isso daqui vai estar armazenado lá. Então, cada área dessa, ela tem uma área de memória. Então, você fala, onde fica a memória no cérebro? Em todo lugar. Eu tenho memória motora, eu tenho memória sensorial para cheiro, eu tenho memória sensorial para gosto, eu tenho memória sensorial para tudo. Aquela ideia que a gente tinha de que o cérebro, cada lugar do cérebro fazia uma coisa, isso é absolutamente mentiroso. Isso é um resquício da época de uma teoria que chamava de frenologia. O Franz Gauss, ele tinha uma ideia de que cada área do cérebro produzia uma coisa. Tanto que ele palpava a cabeça das pessoas e dizia, esse aqui é assassino, esse aqui é bonzinho, pelo número de calombos da cabeça, saliência, etc. Gente, isso era aceito pela justiça. O cara passava na frenologia para saber se ele era culpado de assassinato. Olha só. Depois isso acabou, caiu, mas continuou lá dentro. A gente ficava procurando qual é a área do cérebro que fala, qual é a área do cérebro que escuta, Não tem isso. Nosso cérebro ele reage de uma maneira global a todos os estímulos. Só que existem áreas que desempenham alguns papéis que são muito importantes. Tá? Então, eu vou ter lá o tato, eu vou ter uma área no córtex que ela guarda a memória de tato. Tem outra que guarda a memória de gosto, outra que guarda a memória de visão, e assim por diante. Tá? Eu já falei para vocês do café, do açúcar, e assim por diante. Está tudo nas suas áreas de memória. A mesma coisa é a sua letra. A sua letra, você tem uma memória motora, e você desenvolveu a sua letra, e quando você vai escrever, você recruta a área motora, o circuito neuronal, de escrever o A maiúsculo ou o A minúsculo. É como se fosse um tecladinho de computador que você digita. Então, quando você vai fazer psicografia, por exemplo, se o espírito usar o teu córtex motor, vai sair a tua letra. Se ele quiser escrever com a letra dele, se ele quiser assinar, por exemplo, ele precisa suprimir o teu córtex motor, a memória motora, para ele conseguir mandar na tua mão para escrever. Né? Em 2003, teve um congresso, 150 anos do Espiritismo, foi em Paris. Eu estava assim, a uma distância de uns 15 metros do Divaldo, e ele entrou em transe mediúnico. Ele escreveu uma carta escrita pelo Leon Denis, em francês, ao contrário, com letra cursiva. E ele, durante o período que ele estava escrevendo, ele estava olhando para cima, assim, ele estava assim, com o olho fechado. E eu vi que ele estava escrevendo como se estivesse desenhando.
E eu fiquei curioso para olhar. No final, quando eles pegaram, tinha que ser lido olhando na luz. E estava em francês, que eu saiba de Divaldo não fala francês. E aquilo ali foi muito elucidativo para mim. Quer dizer, eles precisaram desligar o Divaldo, desligar a motora do Divaldo, para sair a letra do Leon Denis. Porque se a motora do Divaldo está acesa, vai sair a letra do Divaldo. Porque tem a memória motora lá no córtex dele. Tá? Então, as áreas primárias, elas estão sempre ligadas às áreas associativas. O que é a área associativa? A associativa é a que guarda a memória daquela informação. E a área primária é a que vai montar a informação a partir dos potenciais de ação que estão chegando. Então, se chegou lá no córtex hospital, ele vai transformar isso em um conjunto de informações que monta uma imagem. Claro, escuro, cor, né? As cores, dependendo se veio pelo bastonete, pelo cone. E o cone precisa de muita intensidade, por isso que se você escurecer, você não vê cor. Já repararam isso, né? Para você ver a cor. Por isso que às vezes você sai de manhã cedo, quando você vai dobrar a perna assim, você vê que você pôs uma meia de uma cor, outra meia da outra. Eu resolvi esse problema porque eu só tenho meia preta, não tem problema eu trocar. Porque eu não consigo, você só vai decidir nem se for branca e preta. Se a cor for escura, você não consegue ver a cor, você tem que acender a luz. Então, a intensidade vem pelo receptor. Baixa intensidade é só cone, é só bastonete. Alta intensidade de luz, aí os cones entram em ação. Então, eu vou ter a área primária associativa para todos os estímulos, para visão, para audição, sensação somestésica, olfação e gustação. Tá? Então, funciona assim: chegou no tálamo, o tálamo manda para a área primária e faz a discriminação refinada, tá? Que vai montar a imagem. Depois ela manda para o córtex associativo, que usa a memória. Tá? E aí, quando ele fizer essa associação, ela manda para a área gnóstica, a área de Wernicke, que junta com outras informações. Então, por exemplo, se eu falar para vocês de uma maçã, eu falei, maçã, você já imaginou a maçã, não imaginou? Alguém imaginou uma maçã verde? Todo mundo imagina a vermelha. Agora que eu falei, sim, né? A doutora Guidani fala assim, por favor, ninguém de vocês, por favor, não imaginem um elefante rosa com bolinhas roxas. Só você falar, já todo mundo imaginou o elefante rosa com bolinha roxa, né? Então, isso é automático. Mas aqui o que vai acontecer é o seguinte, eu falei da maçã, você já imaginou a maçã. Eu vou pedir para vocês morderem a maçã agora. Morderam? Como é que ela está? Farinhenta? Se ela estiver farinhenta, você me desculpa, mas você é muito masoquista. Você está imaginando ela, você vai comer uma maçã ruim? Ela tem que estar suculenta. E a temperatura está quente? Não, está geladinha. E doce ou amarga? Bom, se você gostar dela azedinha, é uma questão de preferência. Pode ser azedinha, não tem problema. Mas tem que ser agradável. Da onde veio isso? Veio da área gnóstica. Então, primeiro, através da audição, vocês ouviram a palavra maçã. A palavra maçã, você olhou na tua memória, assim, tem um código, ser uma fruta vermelha. Aí você foi buscar na área gnóstica, ela foi recrutar gosto, tato, temperatura, e ela juntou tudo. Se eu fizer uma ressonância nuclear magnética funcional no cérebro de vocês, imaginando morder a maçã ou mordendo a maçã, sabe qual é a diferença? Nenhuma. Zero. Não tem diferença. É por isso que você vai no cinema para assistir a Angelina Jolie e o Brad Pitt, né? Eu vou para beijar a Angelina Jolie e a minha mulher vai para beijar o Brad Pitt. E quando eles estão se beijando, a gente está lá. O seu cérebro não faz diferença. Você está beijando, você pode ter ido para beijar o Brad Pitt também, não tem problema. E ela para beijar a Angelina Jolie, aí é preferência de cada um, não tem nada contra. Mas o que está acontecendo ali é que para o seu cérebro não existe diferença. Por quê? Porque é uma ilusão. Tanto faz. Não faz diferença se está acontecendo no teu cérebro, porque o teu cérebro não faz diferença. É a mesma coisa. Gente, isso que eu estou falando não é filosofia, não é espiritismo, é neurociência. Isso é uma coisa comprovada, tá?
E é muito louco isso, porque... por exemplo, se não tiver a memória, eu não sei, quando eu era guri, não existia essa coisa de kiwi. Tinha kiwi aqui? Não tinha. Um belo dia me mostraram, você viu essa fruta? É nova. Eu falei, bom, que fruta é essa? É uma fruta japonesa. Aí eu olhei, o que é o kiwi? Parece um coquinho. Eu falei, um coquinho. Kiwi é um coquinho. Não, não é coquinho. Mas ele é marrom e peludinho, não é coquinho. Ah, então tá bom. Se é coquinho, ele deve ser duro. Eu peguei, não era duro. É um pouquinho mole. Vamos cortar. Aí eu esperei cortar, eu achei que ia ter água dentro de alguma coisa. Bom, quando eu cortei, ele era verde. Aí eu olhei e falei assim, um coquinho verde por dentro. Aí eu olhei e ele parecia meio que um morango, eu achei. Só que verde. Eu falei, tá, kiwi é uma fruta japonesa, nova, eles devem ter imitado, que parece um coquinho, mas dentro é verde, parece um morango, mas não é. Agora eu vou experimentar e vamos ver. Quando eu experimentei, o gosto do kiwi é gosto de quê? De kiwi. Que inferno! Então, ó, eu comparei o kiwi, o que eu vi, com o coquinho, eu comparei dentro com o morango, mas na hora que eu experimentei, não tinha com quem comparar. Eu precisei, no meu cérebro, criar um circuito novo. Kiwi, fruta japonesa, que parece um pouquinho por fora, é verde por dentro, parece um morango, mas tem esse gosto aqui, ó, guarda na memória. Aí ele passou a ser outra referência de comparação. Se você comer rã, você vai achar que ela tem gosto de frango, porque o gosto é parecido. Então você não vai comer rã e vai falar assim, nossa, que gosto diferente. Você vai falar assim, parece rã. Então, parece frango, né? Se você comer o rã primeiro, você vai achar que o frango parece a rã. Tá certo? Isso tudo tem a ver com a sua memória sensorial. Tá? E ela está toda interconectada. Está toda interconectada. E você vai juntar todo mundo na área gnóstica. Tá? E guardando essa informação, tanto faz se você realmente está vendo só, ou se você está comendo o kiwi ou a maçã, a experiência cerebral, as áreas ativadas são exatamente as mesmas, tá? Vai fazer diferença para o sistema digestório, mas para o nervoso não, tá bom? Então o tálamo concentra todos os estímulos sensoriais e depois ele vai distribuir as informações pré-digeridas para as áreas primárias. Até aí tranquilo? Bom, beleza. Eu falei da retina, eu falei do ouvido, eu falei do tato, tá, mas e se acontecer o seguinte? O receptor sensorial é a glândula pineal, porque ela é um receptor. A gente chama de glândula, mas eu gosto até de chamar de estrutura pineal, porque ela produz hormônio, ela produz a melatonina, o 5-HTP, ela produz, já tem 3 ou 4 hormônios identificados para a pineal. Então ela produz hormônio em uma glândula, mas ela também é um receptor, porque ela percebe campos eletromagnéticos. Então ela também é um receptor. Por isso que eu tenho a tendência de chamar ela de estrutura pineal, não de glândula. Mas vamos lá. A pineal é esse grãozinho de arroz cozido que está bem no meio da sua cabeça. Ele está no diencéfalo também. E ele está grudadinho aqui no tálamo. Bom, quando eu tiver um estímulo da pineal, que vai se dar por esses cristais aqui, né? Esses cristais são cristais de apatita com cálcio e alguns outros minerais que biomineralizam alguns dos pinealócitos. Então, o pinealócito vai juntando esses cristais lá dentro, ele mantém a sua membrana citoplasmática, e quando tem um campo eletromagnético dentro da pineal entra num campo eletromagnético, esses cristais eles entram em ressonância, ou seja, eles começam a vibrar na mesma frequência. E aí, essa ressonância gera um estímulo. Tá? Tem um trabalho que me chamou muita atenção. Eles pegaram um telefone celular, colocaram no ouvido de um cadáver e colocaram um termômetro na pineal do cadáver. 1 minuto e meio, o celular ligado, aqueceu 1 grau centígrado a glândula pineal do cadáver. Porque o campo eletromagnético do celular movimenta os cristais e aquece.
Então, se você quiser esquentar a sua cabeça, usa esse aparelho do demônio. Eu tenho uma campanha contra celular, não sei se vocês sabem. Né? É um aparelho do demônio mesmo. E ele interfere, o campo eletromagnético dele interfere no campo eletromagnético do seu cérebro. Pense nisso. Pense nisso. Tá? Então, o que vai acontecer? É um receptor, não é? O receptor sensorial, não é? Para onde ele vai mandar? Porque isso vai gerar potencial de ação. Sim. Para onde isso vai? Prova. Para onde vai? Todos os receptores mandam para quem? Para o tálamo. Lembra do tálamo? Tem as tomatinhas? Tá. E o tálamo vai mandar para um córtex específico, não é? Qual é o córtex específico da glândula pineal? É o auditivo? É o olfativo? É o motor? Qual que é? Não tem. E aí, o que o tálamo faz com isso? Ele manda para o emprestado. Ele empresta um córtex. Se ele mandar para o córtex occipital, você vai ter uma clarividência. Você enxerga, não com o olho, você enxerga com a pineal. Se ele mandar para o seu córtex temporal, você pode ter uma clareaudiência. Aí você pode ter de voz externa, de voz interna, mais a voz externa. Se for voz interna, às vezes ele está ativando a sua função integrativa e não a sensorial. Vocês estão entendendo isso? Então é por isso que dentro da mediunidade, às vezes eu percebo de um jeito, às vezes eu percebo de outro. Às vezes eu percebo o cheiro, às vezes eu vejo, às vezes tem médium que vê como se fosse transparente, tem médium que vê, tem dificuldade de saber se está encarnado ou não. O Chico, né, teve uma época da vida dele que ele colocou até um recadinho, amigo espírito, se você está aqui, eu tenho uma goteira na minha cama, eu estou dormindo no quarto ao lado. E às vezes o espírito, alguém chegava para conversar com ele e falava, desculpa perguntar, você está encarnado ou desencarnado? Né? Por quê? Porque ele não via mais a diferença. O córtex dele estava tão acostumado a enxergar que ele fazia a mesma descrição. Normalmente, o que acontece conosco? Por que eu preciso apagar a luz? Porque se a luz estiver acesa, o estímulo que entrou pela retina e pelo nervo óptico vai inundar o meu córtex occipital. O estímulo que vem da pineal é fraco, eu não vou ver. Entendeu? Se tiver um barulho, se tiver uma música alta, na hora que a música estiver entrando pelo seu nervo acústico, ele vai inundar o seu córtex temporal e você vai ter dificuldade de ouvir o que vem pela pineal. Então, por isso que na hora do transmediúnico é legal o silêncio, luz apagada. Você não pode estar com nada te apertando, gravata, essas coisas. Não é para ter comido uma feijoada. A tua própria percepção está sempre parece uma jiboia, ao invés de comer um boi, né? Então, o teu cérebro está ocupado com outras coisas. Então, você precisa tirar tudo isso da tua frente e deixar a tua mente em ponto morto. Quem usava essa frase é a doutora Marlene. A doutora, eu não consigo me concentrar. Ela falou assim, bota a mente em ponto morto. Eu falei, a hora que eu achar a alavanca de câmbio, eu faço. Né? Eu ainda não achei. Mas tem médium que tem mais facilidade para fazer isso do que outros. Tá? Aí, o tálamo, ele recebeu a informação, ele não tem para onde mandar, ele vai emprestar. Então, ele empresta ou para o córtex direito, que vai vir como intuição, né? Ou visual, vai ter evidência, auditiva, audiência, olfativa e assim por diante. Dá para ter mais de uma? Dá. O Chico tinha tudo isso, ainda fazia efeito físico também, né? Tinha efeitos físicos. Tá bom? Então, essa informação, ela pode gerar uma resposta motora. Aí é psicografia, pintura mediúnica e assim por diante. Eles fizeram um estudo em Arnhem, o Alexander e o Júlio Preto Pérez, e um outro pesquisador americano, deixa eu vou lembrar o nome dele agora, daqui a pouquinho, eles fizeram um estudo de picterografia, e eles fizeram pictografia, eles fizeram isso com o Florencio. Não sei se vocês já viram o Florencio, ele é lá da Bahia, um médium da Bahia. Ele faz pintura mediúnica, é um médium muito seguro. E eles faziam assim, ele tinha que ficar deitado com a máquina, né? Com a máquina além do cérebro dele, onde as áreas estavam em atividade. Então ele tinha que tentar deitado. Então o que eles fizeram? Eles colocaram um iPad aqui com a imagem.
e a câmera, e ele pintava olhando no iPad o que ele estava pintando, né? Aí ele pintava consciente, ele ia pintar, e depois ele entrava em translumento único e pintava. E durante o período que ele estava pintando, tanto consciente como em translumento único, de vez em quando a tela do iPad mudava. Em vez de filmar o que ele estava pintando, aparecia uma foto de uma paisagem, uma flor, alguma coisa assim. Quando ele estava pintando e mudava, ele parava. Parava, esperava, voltar para ele continuar desenhando, porque ele precisava ver o que ele estava fazendo. Quando ele estava em translumento único, tanto faz se o iPad estava mostrando ele pintava até o final. E na hora que mediram no cérebro dele, as áreas cerebrais ativadas eram completamente diferentes quando ele estava pintando de um jeito e do outro. Ou seja, o cérebro dele está mandando informações diferentes. Tá? Essas informações elas são percebidas de maneira diferente. Tá bom? Muito bem. Qual a ação da melatonina? A gente achava, quando a gente descobriu a melatonina, a gente achava que a melatonina era o hormônio da mediunidade. Vocês já ouviram isso? Só que a gente já sabe que não é. Uma das pessoas que fez essa descoberta, que ajudou a gente a consolidar essa informação, foi o Marco Aurélio, que é um endocrinologista aqui da cidade, e ele fez o estudo dele de mestrado em médicos aqui de Campo Grande. Tem gente aqui nessa sala que foi cobaia dele. E ele fazia tanto a medição de eletroencefalograma, como uma série de outras medidas, inclusive media a melatonina. A melatonina, ela tem um efeito sedativo no cérebro dos seres humanos. Por que no cérebro dos seres humanos? Porque se for um rato, ele é estimulante. A melatonina, ela aumenta com a baixa da luz. Então, à noite, aumenta a quantidade de melatonina do rato e aumenta a quantidade de melatonina da gente. Só que na gente, a melatonina sinaliza assim, vamos dormir. No rato sinaliza, vamos comer. O rato ele trabalha à noite, ele vive à noite e dorme de dia. Por quê? É a mesma melatonina, só que o cérebro é programado de uma maneira diferente. Tá? Então vejam lá, o efeito da melatonina na mediunidade é um efeito de modulação, então. Tá? Ele faz a modulação da mediunidade. Se eu tiver muito receptor para melatonina, eu tenho uma chance maior de ser um médium inconsciente. Principalmente se esses receptores estiverem no córtex. Tá bom? E ele vai fazer essa seleção. Então, mediunidade é uma capacidade orgânica ligada à disposição dos tratos neurais e à disposição dos receptores de melatonina. A glândula pineal é essa estruturazinha aqui, tá? Bem pequenininha. Uma coisa interessante da pineal. Não tem uma igual a outra, é igual a impressão digital. Cada um tem uma glândula de um tamanho diferente, uma forma diferente. É muito interessante isso. Eu falo que o André fala que é a glândula da vida mental, né? Eu falo que a expressão biológica da mente é a glândula pineal. Por isso que eu acredito que os peixes são os primeiros animais da escala filogenética deste planeta que já são almas. Porque eles têm pineal. Não todos, os vertebrados, os peixes vertebrados. Eles têm já a pineal. E eu acho que a pineal a expressão da mente, da vida mental. Bom, a pineal tem uma história, já todo mundo conhece, né? O Descartes falava que era a sede da alma, Nostradamus falava que era o capitão do navio. É uma antena, na verdade, a pineal. Ela é uma antena. E o que eu acho interessante, né? O Lerner, que é esse pesquisador, em 1958, ele descobriu a melatonina. E ele acendeu o interesse dos pesquisadores pela glândula pineal. Até então, todo mundo achava que ela era um resquício embriológico. Que nem a unha do dedinho do pé. Uma coisa que está indo embora. Está em extinção. Né? E ainda mais que ela juntava cálcio, né? Eles falavam assim, pô, ela está calcificando, é degenerativo. Não é. Não é só cálcio. Ela é uma biomineralização, não é uma calcificação degenerativa. E aí ele descobriu aí nessa acetil 5-metoxytriptamina, que a gente conhece como melatonina.
Ele descobriu em 58, o André Luiz já tinha falado disso muito antes, né? O André já tinha antecipado isso aí. Então ela é importante porque ela tem os 3 folhetos embriológicos, ectodermo, mesodermo e endodermo. Esses 3 folhetos, só o único tecido, o único órgão do nosso corpo que tem a origem dos 3 folhetos é a pineal. Ela está no ponto mais protegido do nosso corpo, que é bem no centro do nosso crânio. É o segundo tecido mais bem vascularizado, só perto do rim, cuja função é filtrar o sangue. E tem uma ligação muito importante com o sistema nervoso autônomo, que é o simpático parasimpático, né, que é da adrenalina e da acetilcolina, e com o sistema nervoso central. E o pinealócito, ele tem estruturas de função desconhecida e presença dessa areia cerebral, que são os cristais diamagnéticos que entram em ressonância com os campos magnéticos. Tá? Então hoje a gente já sabe bastante coisa dessa glândula. Essa areia cerebral, ela é uma mistura desses sais aqui, e ela é capaz de perceber campos eletromagnéticos, transformando isso em potenciais de ação. Aqui eu coloquei 3 imagens. Isso aqui é uma imagem da pineal de um idoso. Esse aqui é de um jovem, e esse é de uma pessoa madura, na idade média. É interessante porque há uma deposição em lâminas desses cristais. Então no comecinho é redondinho, depois vai virando meio que uma flor, aí depois fica meio disforme assim. Mas ela não desmineraliza, ela vai mineralizando durante a vida. E tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Tá? Então ela é uma glândula e um órgão sensorial, ela tem as 2 funções. E a percepção sensorial dela identificada tem a ver com a cronobiologia. O que é cronobiologia? É a medição dos ciclos biológicos. Então, o mais importante, o mais fácil da gente entender é o dia e a noite. Tá? De dia tem luz, de noite não tem luz, e a gente regula os nossos ciclos biológicos pelo dia e pela noite. Quando está sem luz é noite, a gente dorme, quando está com luz é dia, a gente fica acordado. O grande problema é que hoje tem luz de noite, e a gente está tendo algumas dificuldades com isso. Principalmente quem fica no celular à noite também, porque tem um estímulo cortical poderoso, a luz e as informações que está recebendo. E dentro da cronobiologia existe o Zeitgeber. É uma palavra alemã que significa marcador de tempo. Existem vários Zeitgeber's, temperatura do ambiente, pressão atmosférica, presença de alimentos. Antigamente tinha isso, não tinha? Tinha a época do morango, a época não sei o quê. Agora tem o morango o ano inteiro, né? Os caras vendem no farol. Por quê? Porque eles criam morango na estufa e tal. Antigamente a gente dependia do clima. E o cheiro daquele alimento, que só vinha naquela época do ano, te dizia que época do ano você estava. Ainda tem um pouco isso. Você entra no supermercado, cheiro de chocolate, é Páscoa. Né? Cheiro de nozes, de amêndoa, avelã, é Natal. Só que o Natal está começando em outubro agora, né? Está meio difícil. Já tem gente com a árvore de Natal montada, esperando. Meu presente, meu presente. Não sei, está meio esquisito esse mundo agora. Os fatores sociais têm a ver também, os campos, e aí esses 3 aqui são da glândula pineal: luminosidade, campos eletrostáticos e campos eletromagnéticos. Como luminosidade dessa? Está lá no meio da minha cabeça, mas tem um trato que vai direto da retina na pineal. E mesmo que você tenha cegueira, mesmo que tenha uma alteração na retina, às vezes você é cego, mas percebe a luz com a glândula pineal. Então tem muitos deficientes visuais que têm o ciclo biológico marcado pelo dia e pela noite, pela luz. Tá? E quando você tem, por exemplo, catarata, que você tem dificuldade, ou então alguém que entra numa caverna, por exemplo, não percebe mais de noite, isso altera o teu ciclo biológico. Tá? Então a gente percebe. E o campo eletrostático também. Verão, inverno, outono, depende do ângulo do eixo da Terra em relação ao Sol. E isso muda e a gente percebe com a glândula pineal. Então percebam que ela não só te conecta com o meio imediato, mas também com o universo, né? Que ela faz a tua percepção com o sistema solar. Então, esses autores aqui são os que provaram que ela percebe campos eletromagnéticos, tá? Esse autor aqui mostrou a percepção de ondas de rádio,
E eu trouxe isso porque tudo isso daí tinha sido já dito pelo André Luiz antes. Tá? E as funções sensoriais dela que te conectam com o meio e com o universo. Tá? Esse Volra, ele descobriu isso, ele destruiu a glândula pineal de algumas aves migratórias e elas não conseguiam achar o sul, porque quebrou a bússola delas, né? E a glândula percebe campo eletromagnético, inclusive da Terra. Você sabe qual é o norte, né? E as conexões neurais. Quando eu fui estudar isso, eu fui estudar por estímulo da doutora Marlene, que tinha um neurocientista espírita, muito importante, Dr. Nuno Facuri, e ele tinha dito que a glândula pineal não tinha tratos neurais, que não ligava, ela ficava isolada, que o único meio de contato da pineal com o resto do sistema nervoso era a melatonina. E a doutora Marlene falou para mim, vai estudar porque não é verdade isso. E eu achei que trato neural é tudo perfeito. Né? No tálamo, no tronco cerebral, medula, cerebelo, sistema nervoso simpático e assim por diante. Ela tem uma função sensorial relacionada à mediunidade, está ligada ao espaço-tempo negativo, lembra da teoria da primeira parte? E tem mais cristais e menos cristais. O Sérgio Felipe de Oliveira ele tem uma teoria que eu acho interessante, que quem tem a glândula pineal com mais cristais, ele é mais propenso à incorporação, psicografia, e quem tem a glândula pineal com poucos cristais é mais propenso a desdobramento, a efeitos físicos, etc. A doutora Marlene não concordava com isso. Ela falava, e o Chico? Você põe ele aonde? Metade da glândula dele tem cristal, metade não tem. Mas o Chico não é referência pra gente, né? Ele é acima da média. Mas eu acho interessante isso. Só que é muito difícil medir isso, viu, pessoal? É muito difícil. Eu achei que era fácil, é muito difícil. Mesmo com toda a tecnologia de hoje, é difícil você medir as compressões calcárias da glândula pineal. Medir isso em porcentagem, tá? E se tirar a glândula pineal, o que acontece? Ninguém sabe. Por quê? A glândula pineal está no meio da tua cabeça. Se você tirar um tumor, o cirurgião tirar, ele vai ter que passar um monte de estrutura para chegar lá e tirar o tumor e voltar. Quando ele sair, vai ficar um monte de sequela. Daí ele dá volta. Você não sabe o que é pela falta da glândula e o que é pelo acesso. Então é muito difícil de avaliar. E eu nunca conheci nenhum médium que foi operado da glândula pineal para saber se houve prejuízo da glândula pineal, da mediunidade dele. Tá? Eu imagino que sim. Eu acho que deve ter uma alteração. Certo? Muito bem. Bom, eu só quero falar um pouquinho sobre algumas teorias, né? Porque, como o cérebro está funcionando e o cérebro é elétrico, ele gera um campo magnético. Se eu interferir com outros campos magnéticos, eu posso interferir na função neural. Então, eu acabei de falar sobre isso do celular e eles mediram algumas coisas, fizeram alguns trabalhos assim, com aquele capacete de Deus, vocês já ouviram falar? O cara colocava um capacete na cabeça do paciente e gerava campos magnéticos e o paciente tinha um monte de sensações. Óbvio, você está mexendo no computador dele, não dá interferência, né? Isso não quer dizer que mediunidade não existe, quer dizer que o cérebro está desenvolvendo a função dele, tá? E a pineal é a via fisiológica da mediunidade, a gente sabe disso por causa do André Luiz, tá bom? Então, a informação mais importante que ele trouxe para a gente foi em 1945. O Lerner foi 58. Né? Quando o Lerner veio, o André já tinha passado a informação. Entre outras coisas, ele fala da reencarnação, termina aos 7 anos. Ele explica sobre as dificuldades da puberdade, que é um conflito entre a informação dessa encarnação com a abertura da sua memória do passado. Secreta hormônios psíquicos, que na época não eram identificados, a gente já tem 3 deles, né? Controla todo o sistema endócrino. Isso, quando o André Luiz falou, todo mundo deu risada, né? Hoje é uma verdade. Tanto que eles chamam a pineal de controladora das controladoras. Ela que controla as outras glândulas. Ligada a princípios, alegadamente por princípios eletromagnéticos e a ação sobre o sistema nervoso autônomo. Função primordial na mediunidade. Gente, dessas informações todas, a única que ainda não está comprovada é a da mediunidade. E eu vou explicar por quê. Porque a neurociência não aceita a mediunidade ainda. Por isso que eu acho muito importante os trabalhos que o Marco Aurélio está fazendo. O Marco Aurélio é hoje o maior pesquisador no mundo de neurofisiologia da mediunidade. Ele tem 8 a 12 artigos publicados sobre esse assunto. Tá? Eu sou o segundo maior. A culpa é dele, porque toda vez que ele publica um artigo, ele põe meu nome junto.
Na verdade, eu só estou pegando carona, ele que é o cara. E ele está fazendo um trabalho muito importante, porque ele está abrindo as portas dos pesquisadores, principalmente dos neurocientistas, para a mediunidade, que até então era considerada como um transtorno psiquiátrico. Tá bom? Então a gente publicou esse artigo que, depois que ele publicou, eu já fiquei contente, acho que eu posso desencarnar em paz. A gente pegou todas as informações do André Luiz, de lá de 47, e conferiu, dentro da ciência atual, quais foram confirmadas e quais não foram confirmadas. Todas foram confirmadas, tirando a mediunidade, todas foram confirmadas. A gente escreveu um artigo. E a gente mandou esse artigo para... A primeira revista que a gente mandou foi para a Pineal Research, que é uma revista só sobre glândula pineal. E eles responderam negativamente. Só que o cara que respondeu, o Rifir, ele disse assim, olha, esse trabalho não cabe na Pineal Research, porque é um trabalho de revisão, não é um trabalho prático. E a Pineal Research só publica trabalho de revisão. Mas a Neuroendocrinology pode aceitar. Pô, a Neuroendocrinology é uma baita revista. Aí a gente foi ver, o cara que fez o comentário era o editor-chefe da Neuroendocrinology. Ou seja, ele pediu o artigo para ele. Ele falou, aqui não vai rolar, mas manda lá que a gente põe. 11 páginas, quem publica sabe a dificuldade. 11 páginas sem uma vírgula mudada. E eu fiquei feliz porque foi a primeira vez que a gente publicou, numa revista de alto impacto, um conteúdo que dá a notícia do Chico Xavier e do André Luiz. Bota os dois na academia. Tá? Dizendo o seguinte, explica. O artigo todinho fala assim, ó, era um mineiro que não tinha nem faculdade, morava numa cidadezinha, ele não tinha informação nenhuma. Antes até da própria ciência começar a pesquisar, e ele disse isso. E tudo isso foi comprovado 70 anos depois. Aí na discussão, como ele sabia? De onde ele tirou? Ele tinha uma inventividade muito grande, mas e a precisão? E na verdade, o artigo não era um artigo sobre a glândula pineal, era um artigo sobre a mediunidade do Chico. E assim, quantos corvos brancos você precisa apresentar para provar que existem corvos brancos? Se eu vier com um corvo branco, existem corvos brancos. Pelo menos um existe. Então, se a gente mostra a mediunidade do Chico de uma maneira incontestável, a gente está mostrando que existe sim mediunidade, que não é uma doença mental e que existe a conexão e a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Tá? Então, eu fiquei muito contente desse artigo ter sido publicado. A gente acabou fazendo a tradução para o português, que ele foi redigido em inglês, e a gente era para não publicar isso em lugar nenhum, porque a revista, a gente teve que pagar para ela deixar em open access, né? Ela está aberta, você não precisa ser sócio da revista para levantar o artigo, mas não podia traduzir o artigo. Mas aí, como nós traduzimos, então o Movimento Espírita traduziu e está em um monte de lugar o artigo traduzido para o português. Quem tiver interesse é só procurar, tá? A referência é essa daqui, né? Historical da Neuroendocrinology, 2013, tá bom? Se alguém quiser tirar uma foto aí, depois procura, tá? Gente, o Marco Aurélio Vinhosa Basto Júnior é o nosso vice-presidente da Mato Grosso do Sul. Ele também tem o mestrado e o doutorado dele pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Os trabalhos dele, se você entrar no banco de dados da Universidade Federal e for lá Marco Aurélio Vinhosa Basto Júnior, você consegue ler tanto a tese de mestrado quanto de doutorado dele. A de mestrado foi essa que ele fez com eletroencefalograma, mediu insulina, glicemia, melatonina, tudo nos médiums durante o transe mediúnico. E o doutorado, ele fez neuroanatomia funcional, tomografia, ressonância nuclear magnética funcional. E ele mediu as estruturas e o tamanho das estruturas dos cérebros dos médiums. A ideia era ver a pineal, mas não deu para ver. A ressonância não vê a pineal direito. Para ver a compressão, a gente tem que fazer raio-x, o raio-x é muito difícil.
Não dá para ver porque ela ainda é muito pequenininha. Então a gente ainda não achou uma forma legal de fazer isso, mas vai vir. Estamos atrás. Tá? Essas duas teses, elas geraram um monte de artigos científicos. Então, ele é hoje a maior autoridade do mundo em fisiologia da mediunidade. É claro que não vai estar escrito mediunidade, não. Estados alterados de consciência. Tá? Ou estados alterados em contexto religioso. Tem sempre que dar uma driblada, assim, porque senão os caras não publicam. Mas se você ler o artigo, você vai ver que é bem sério mesmo. Artigos muito importantes. Então, eu gosto dessa notícia porque está acontecendo aqui em Campo Grande, né? O cara mora aqui. Ele é carioca, mas ele mora aqui. Dá aula na faculdade, frequenta a nossa AME, vai em centro espírita, trabalhava na reunião mediúnica lá com o Dr. Alex, na Federação Espírita, e é um cara bastante sério, reconhecido mundialmente. Tá bom? Terminei, vocês sobreviveram, continuam encarnados. Não sei se foi útil, se valeu a pena, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui e agradeço demais a atenção de vocês.